Bem-vindos ao 14º episódio do nosso Itscast. Estou aqui com meu sócio Paulo Pimentel. E hoje, Paulinho, a gente tem um convidado super especial e um negócio super diferente para todos vocês, né? Vai ser a primeira vez que a gente vai entrevistar alguém que não é advogado. É verdade. Isso vai ser uma surpresa. A gente está inovando já aqui no Itsedu, né? No nosso Itscast. Mas eu tenho certeza que vai ser extremamente engrandecedor, até porque o tema que a gente também vai abordar muito, dele que é uma autoridade no assunto, interessa não só ao âmbito jurídico, mas todos os agentes do mercado, talvez, não é não, Lucas? Com certeza. Meu amigo, até cortei o cabelo para receber um dos caras que eu reputo mais inteligentes que eu conheço, né? Que é o meu amigo. Tenho a honra de tê-lo como amigo também, Juarez Guimarães. Ele que é líder da parte de tecnologia, né? De uma das grandes empresas daqui de Pernambuco, que eu admiro demais, a Ferreira Costa. Seja muito bem-vindo, Juarez. E eu queria que você começasse, né, esse podcast falando, quem é Juarez Guimarães? Bacana, Lucas, bacana. Paulo, é um prazer, né, estar com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande encontrar amigos dentro dessa jornada, né? A gente já troca ideia de tecnologia há alguns anos. A gente fala sobre tecnologia, sobre inovação, sobre estratégia. Todos os encontros sempre muito produtivos, né? Mas eu acho que você fez a pergunta mais complexa que um homem pode responder. Né? Quem é você? Eu sou um cidadão comum, cristão, pai de família, com 2 filhos, né? Isadora e Miguel. A gente tem a coincidência de ter uma filha com o mesmo nome, né? Verdade. O Lucas tem uma Isadora na vida dele, eu tenho uma Isadora na minha vida também, né? Que é um prazer ser pai. Relativamente muda tudo. Literalmente, ele quebra qualquer estrutura e ele lhe coloca numa posição de exercer liderança na prática que é absurdo, né? Mas sou filho dos meus pais, aí 3 irmãos na jornada, 2 irmãos mais velhos, né? Já tenho uma irmã que a minha diferença de idade para ela é muito pouca. Meu irmão mais velho, a minha diferença de idade para ele são 2 anos. Então, basicamente, um trio muito próximo, muito perto ali um do outro. Formado em ciência da computação, com um MBA na parte de estratégias de inovação. Então, toda a minha carreira ela está pautada em tecnologia, inovação e estratégia, olhando para negócios digitais, né? Negócios de tecnologia, negócios que utilizam tecnologia. E hoje, basicamente, todas as empresas são empresas de tecnologia. As pessoas, às vezes, não reconhecem isso, mas sem sistema a gente, de fato, não consegue mais operar nada nas nossas vidas, né? O sistema está embutido em todos os aspectos que a gente tem. Então, acho que eu sempre procurei direcionar minha carreira para poder entender esses sistemas na essência, e isso não permeia só a tecnologia. A estratégia por trás dele, como é que a gente se posiciona, como é que a gente entende o mercado. Minha carreira é em cima disso e ela se mistura muito com o lado pessoal. Que legal. Né? Caramba, que bacana. E assim, eu até pergunto a você, Juarez, até como um entusiasta da área, apesar de me considerar extremamente leigo, como efetivamente a tecnologia, não do ponto de vista interno, dos processos bem definidos internos, dos sistemas gerenciais que eu falo dentro de um história de advocacia como um todo, até puxando um pouco para a área do direito, se é que você pode nos ajudar, que eu tenho essa convicção. Como efetivamente a gente pode utilizar a tecnologia, seja através de redes sociais ou outras redes de relacionamento, para posicionarmos de uma forma mais autoritária, enfim, que haja essa conexão com o público-alvo? Tá. Primeiro, Paulo, eu acho que a gente precisa entender que sistemas são estruturas complexas e que a gente, entendendo a estrutura complexa, você de fato consegue se posicionar com mais autoridade, com mais dinamismo, né? Redes sociais, quando a gente fala de eu quero crescer nas redes sociais e aumentar minha autoridade, a primeira coisa que você precisa entender é o algoritmo. Como é que o algoritmo entrega aquele conteúdo? Eu preciso patrocinar ou não? Quando patrocinar, qual é a melhor forma de gerenciar o recurso? Porque vira uma máquina de caça-níquel. Você vai colocando mais dinheiro e ele vai precisando de mais dinheiro para entregar conteúdo. Quanto maior é a extensão de público que aquela rede alcança, mais difícil é segmentar o público que tem interesse no teu conteúdo. Então, tu precisa dominar ali... E a segmentação é onde está o ouro, né, Jorge? Onde está o ouro. Você precisa dominar os parâmetros para poder, de fato, entregar o teu conteúdo e poder se posicionar. E para isso você precisa entender que a sua vida ela está pautada num contexto sistêmico. Quanto tempo eu vou dedicar para as redes sociais? Como é que eu pego o meu conteúdo do cotidiano e transformo aquele conteúdo numa posição de autoridade? Por exemplo, esse bate-papo aqui, ele está acontecendo num podcast, né, de maneira estruturada,
mas a gente não combinou pauta nenhuma. A gente podia estar tendo essa conversa, como eu já tive diversas vezes com o Lucas, num café, num sábado de manhã, num encontro corriqueiro, e daquele encontro sair diversos insights. Então você... Da última vez eu quase apanhei da minha mulher, viu, Juarez? Da penúltima vez, na verdade. A gente foi pro carnaval, Edu, passou lá 9 horas da manhã, eu cheguei, né, disse, é rapidinho, 1 hora e meia, tudo de volta, no a gente vai falando de trabalho? Pro bloquinho, vou levar a Isadora e tal. Quando eu vi, meu amigo, peguei o celular meio-dia, eu fiz, já tinha um monte de ligação dela, já tava aquele negócio feito. Mas conversar com esse cara é sempre aprendizado. É uma aula. É muito fácil a gente se perder quando o assunto é bom, né? É verdade. E aí, dentro, só pra fechar, é você, de fato, conseguir entender que você gera conteúdo o tempo todo, que a sua autoridade ela é posta à prova o tempo todo, nas reuniões com o cliente, no direcionamento do time, no áudio que você manda para o sócio no WhatsApp, fazendo direcionamento ali. E como é que você consegue monetizar essa estrutura? Como é que você consegue recortar essas etapas e entregar conteúdo? Porque, de fato, a experiência de cada um é relevante, né? São níveis diferentes de experiência e você conseguir sistematizar isso é um desafio gigantesco, né? Então, tecnologia, ela tá em todas as áreas o tempo todo. Hoje, médico que não gera conteúdo não consegue atrair paciente no particular. Caramba, eu acho que... eu fiquei até... Porque deu um insight, assim... E você é um grande exemplo disso, né? Na verdade, quando eu ingressei, Juarez, nas redes sociais em 2019, eu acho que só tinha mais uma pessoa que gerava conteúdo. E, basicamente, eu ingressei nesse mercado sem entender absolutamente nada. Continuo não entendendo muito, tá? Mas é uma forma até empírica que eu faço isso. E eu acho que foi, Lucas, graças a você também, deixo esse registro, um grande divisor de águas na minha vida, até porque logo em seguida, no outro ano, né, no ano seguinte, 2020, teve a pandemia. Sim. E eu acho que a pandemia talvez tenha sido o ponto de inflexão de que as pessoas precisavam, sobretudo profissionais liberais, ingressar nas redes sociais para conseguir pelo menos se vender. Verdade. Então, quando entrou na pandemia, na verdade, eu já estava nas redes sociais, né? Sim. E, sem sombra de dúvida, foi um divisor de água. Um exemplo que eu costumo mencionar é, por exemplo, nutrólogo. Não, uma área específica da medicina. Porque, veja, você ser um cardiologista e falar nas redes sociais talvez seja um tanto quanto difícil pelo fato de que a linguagem por si só ela é técnica. Mas quando você está falando de nutrologia, basicamente, e você está falando um shape, um body... Juarez entende tudo disso, viu? Porque ele ia lançar 2 nutrólogos. Chegou a lançar. Pronto, então você vai falar com muito mais propriedade. Então você, quando olha o nutrólogo consegue passar um conteúdo para qualquer tipo de pessoa. E para todo tipo de pessoa, porque, poxa, quem é que vira e mexe não está querendo cuidar do corpo? Fala como é, mais ou menos, como você efetivamente pode se posicionar. Você como profissional liberal, se quiser mencionar também esse exemplo do médico nutrólogo, pode ser. Eu acho que seria muito enriquecedor. Dentro dessa perspectiva, o que é que você observa? Por exemplo, uma consulta médica com um especialista, você vai ter ali 30, 40, 1 hora de conteúdo sendo trocado e é uma estrutura que se baseia em anamnese que vai entender a vida do paciente. Mas a correlação que o médico precisa fazer ali é baseado no que ele está me passando, como é que eu interpreto essa informação e gero valor. Então, ele passa muito tempo ensinando. O médico, muitas vezes, um nutrólogo, ele se porta como um professor perante o paciente para poder direcionar ele para o melhor protocolo de tratamento, o melhor protocolo de atendimento. Então, essa conversa médico e paciente, ela, obviamente, preservando ali a identidade do paciente, e ela gera valor para uma cadeia inteira de interessados. Então, você tem lá um especialista em nutrologia que tem 50, 60 mil seguidores. O que ele fala corriqueiramente sobre o uso de creatina interessa a todo mundo. Todo mundo. Sabe? Interessa a todo mundo. Os artigos científicos que aquele cara precisa ler para se manter atualizado interessa para todo mundo, porque você hoje não tem mais paciência para ler um artigo científico lá de 10, 15, 20 páginas em inglês, com a linguagem médica muito rebuscada. Você pega aquilo ali, você traduz em algumas frases, entrega valor e automaticamente a autoridade do cara que escreveu o artigo, ela é tracionada e posicionada para você. Então existe uma transferência de autoridade nesse processo. Você simplesmente fazer um reporte do que está acontecendo no mercado, transfere a autoridade para você. E as redes sociais, ela conecta isso basicamente o tempo todo. Então, nutrólogos, dermatologistas, e uma cadeia imensa de profissionais da área de saúde, cardiologista, pode estar gerando conteúdo e pode estar transferindo a autoridade, né? As pessoas que eu trabalhei são pessoas que já têm uma notoriedade no mercado, né? Que já possuem uma audiência
bem consolidada, mas que elas tinham uma característica que para mim era fundamental, que é se comunicam muito bem. Comunicação é uma das habilidades que a tecnologia ela não vai, entre aspas, substituir. Impossível. Sabe? Você não tem como... Impossível. Como a tecnologia tirar é muito pouco provável. Sabe? Mas, é muito pouco provável. Tecnologia, meu amigo. Veja, a tecnologia ela vai potencializar a sua capacidade de se comunicar. Por exemplo, a gente já viu algumas tecnologias baseadas em inteligência artificial que você está lendo um prompt lá com conteúdo e ele consegue transcodar ali a imagem dos seus olhos para que você não passe a impressão que está lendo. Sim. E você tem aquela visão horrível de programa eleitoral. Capture, né? E você vê lá o cara no programa eleitoral tentando ler o processo. Aquilo é horrível. Então, hoje você tem tecnologia para corrigir aquilo. Sabe? Você tem tecnologia para pegar aquela voz e colocar ela numa outra língua que, eventualmente, você não fale. O mesmo aplicativo faz isso, né? O aplicativo faz isso. Mas, assim, ela não vai colocar palavras na sua boca. Ela não vai colocar pensamentos para que você ordene essa estrutura e entregue ela de maneira massiva, sabe? O dom da comunicação, ele precisa ser trabalhado e, sendo bem sincero, olhando para o sistema educacional que a gente tem hoje, ele ainda é muito subjugado, ele ainda é pouco trabalhado. Eu trabalho com tecnologia e os meninos de tecnologia, a minha turma, eu gosto de brincar, se comunica muito mal. Né? É muito introspectiva, são caras um pouco mais travados. Quem se comunica bem, normalmente alcança mais rápido a posição de liderança, consegue sintetizar o processo e se colocar melhor. Então, a autoridade também está relacionada com a junção das habilidades interpessoais, as soft skills que a gente tanto fala, com o potencial que a tecnologia lhe traz. Excelente. Pegando esse teu gancho, Juarez, você falou aí de creatina, né? É o item, curiosamente, o item mais vendido no Mercado Livre há 2 anos. E aí, partindo, hoje eu vi a notícia da Via Varejo, tá fechando várias lojas físicas, né? E possivelmente ampliando no digital. Quando em uma das nossas conversas, você falou muito bem que é uma tendência muito forte desse mercado, né? Do varejo em si. Como é que vocês estão planejando isso dentro do escopo lá do grupo de vocês e quais são as tendências que você imagina para o teu setor, de maneira geral, como é que a tecnologia vai impactar isso? Quando a gente olha para o varejo, de uma forma geral, a gente sempre fala de relevância. Né? E relevância é, de fato, você ter o maior mix de produtos possível, né? Você ter preços atrativos, o cliente nunca vai querer pagar caro, o cliente nunca vai querer ter que pesquisar em 3, 4, 5 lojas para achar um produto, e o cliente nunca vai querer receber aquela mercadoria com atraso. Né? Então, você tem uma tríade que precisa ser trabalhada para que o digital faça sentido. Né? Obviamente, nunca vai se acabar o modelo loja física. As pessoas gostam da interação pessoal, gostam de pegar no produto. Tem uma abordagem que dificilmente o digital, para que a gente tem tecnologia hoje, tá? O digital vai conseguir trazer, que é o atendimento. Né? O digital é um self-service. Você vai lá, vê o produto, coloca no carrinho e compra. Né? Diferente do atendimento, por exemplo, quando você chega na loja física, que você tem um vendedor, um cara que conhece do produto, que vai tentar entender a tua necessidade. Que eu gosto de brincar com os meninos, você não sai de casa para comprar um chuveiro elétrico, né? Você sai em busca de um banho quente. É verdade. E aí você quer um cara que transforme aquela tua ideia em realidade dentro do orçamento que você tem, sabe? Do que você tem disponível ali para gastar. Então, o modelo de crescimento digital, ele vai estar cada vez mais alavancado em estruturas logísticas que permeiem as regiões ali, as cidades, as grandes cidades, para fazer uma entrega rápida e atrativa. E aí diminui o custo da loja física. A loja física precisa existir? Precisa existir. Ela está dentro do nosso entendimento de modelo de crescimento? Tá, mas pode ser que não seja na mesma configuração que a gente tem hoje. As configurações elas vão se adequando. Você tem players no mercado hoje, o Magazine Luiza é um grande exemplo disso, que você tem lojas só de vitrine. O cara, de fato, não traz nada para casa. Ele vai comprar na loja física e receber em casa. Porque você tem condições tributárias mais agressivas, você tem uma estruturação mais complexa para compor o preço e trabalhar a melhor oferta. Porque todo mundo está em busca da melhor oferta. O digital é um grande potencializador, sabe, Lucas? Assim, não existe cadeia de varejo hoje que não tenha que pensar no digital como sendo o seu principal pilar de consolidação e de relevância de marca. Nossa.
que é a relevância que vai puxar você. Se você vai para os Estados Unidos e vai olhar as pesquisas de retail lá, você vai ver que 30% das buscas de compra de produto acontecem no site da Amazon e não no site do Google. Né? Você tem um mercado inteiro de dropshipping, de cross-dock, são conceitos logísticos que facilitam a entrega do melhor preço, né? Que estão aí amplamente segmentadas no mercado. Hoje é o jogo do Mercado Livre, né? Que é o principal player que a gente tem. Né? Mercado Livre que fecha 40 compras por segundo. Diga aí. Tem uma volumetria absurda. 40 compras por segundo, meu amigo. O Mercado Livre? Ô, louco, rapaz. Eu acho que a tecnologia, talvez... eu não sei nem a que momento ou se a gente está vivendo um ponto de inflexão, né? Porque a tecnologia hoje, simplesmente, ela acontece numa velocidade tão rápida, né? Que você pode dizer, poxa, qual foi o grande momento? Está sendo o grande momento, né? A Apple, talvez, a cada ano inova cada vez mais e outros grandes players do mercado. Mas... Juarez, como é que você vê o atual momento que a gente está vivendo, de acordo com as nossas relações até interpessoais, nesse contexto de, até que determinado momento é interessante você estar no off e até que determinado momento é interessante você estar no on, né? E será que é possível quantificar ou ter uma mescla saudável quanto a isso? Cara, olhando para a perspectiva de estar ou não conectado, o não estar conectado é o momento que você recicla as suas ideias ali e se conecta com o que verdadeiramente faz sentido. É quando você está com a sua família. Tipo, a pior coisa do mundo é você sentar na mesa com alguém para trocar uma ideia e o cara tá pendurado no celular. Isso é péssimo. Né? E existe também toda uma síndrome de ansiedade porque o mundo está acontecendo e eu não estou conectado. Eu não estou dentro desse contexto. Então, tecnicamente, isso faz muito mal para que você possa inovar. Você precisa olhar para problemas que são das pessoas, que são corriqueiros, e precisa conectar a tecnologia. Né? Assim, eu gosto de dar um exemplo. A tecnologia resolve problemas, né? A tecnologia resolve problemas, mas ela está sempre, muitas vezes, recriando ou resolvendo o mesmo problema. Vou te dar um exemplo. Né? A minha geração, eu tenho 36 anos, então a minha geração, quando ela se conecta na internet, então ela viu a internet nascer, chegar na casa das pessoas, ela passou por toda uma dificuldade técnica para poder acessar a internet. Tu não pegou, não? A gente esperava até bater meia-noite para pegar o pulso mais barato. Meia-noite para poder conectar. Lembro que eu ficava no quarto do meu irmão que tá ali, né, esperando da meia-noite. Pô, deu meia-noite. Você esperava uma janela de oportunidade para estar conectado. Hoje em dia, as crianças já são hiperconectadas. Minha filha tem 6 anos de idade, né, ela aprendeu a ler recentemente e ela já, com 4 anos, ela já mexia na televisão e já colocava no vídeo dela do YouTube. Ela não tinha dificuldade de achar pelas figuras, pelas imagens. Consegue certinho o fazer correto. Né? Então, como é que a gente conecta essa mudança de era, essa mudança de habilidade? Como é que a gente enxerga esse problema? E aí, puxando de volta o fio da meada com relação a recriar o mesmo problema, na década de 90, a gente estava acessando o MSN. A gente estava ali entrando no MSN, com várias funcionalidades, batendo papo com os amigos da escola. Era Mirk antes, né? Não sei se tu pegou. Peguei Mirk, depois MSN, e aí dentro daquele também. Processo do MSN, uma solução absurda, só com a solução plenamente do computador. E aí o celular entrou no contexto e o MSN não conseguiu transferir a audiência dele para o celular. E aí surge o WhatsApp, que é a mesma coisa do MSN. Tem diferença. Tem uma diferença tecnológica por trás do armazenamento dos dados, o dado fica no celular de quem está falando, né? Ele não está em cima de um modelo de servidor, tem uma arquitetura diferente para entregar valor, mas ele resolve o mesmo problema, que é eu preciso me comunicar com as pessoas. Né? A gente viu a telefonia, por exemplo, cobrar por ligação, por volume de ligação, e agora a ligação de todas as operadoras são gratuitas, ele cobra pela conectividade. Né? Antigamente eu brincava com meu pai que eu dizia, cara, me liga na internet que é mais barato. Agora ele só liga na internet, mas o telefone é de graça. Volta a ligar pelo... Liga pelo outro canal, sabe? Então, assim, você tem... Hoje em dia tem gente que nem gosta de receber ligação, né, Juarez? Exatamente. Na verdade, eu acho até muitas vezes... invasivo. Total, né? Você tá... Aí eu digo, licença, posso te ligar? Aí, às vezes, quando é muito jeito, engraçado. Até de forma natural, é mais comum eu ligar pelo WhatsApp do que propriamente uma ligação normal, sabia? Isso aí é uma feature. Por que é uma feature? Você pega os telefones Android lá e você configura qual canal você quer utilizar para fazer a ligação. E o WhatsApp acaba hoje sendo majoritariamente o primeiro canal
que você liga porque você passa mais tempo nesse aplicativo do que em qualquer outro. Você pegar lá o top 5 aplicativos, eu desafio aí a audiência, 90% vai estar lá como o WhatsApp como sendo o primeiro aplicativo do cara. Se o cara não gostar do WhatsApp, o Telegram vai estar entre o top 3 tranquilamente. Então, assim, ele acaba tomando, dentro do sistema operacional, a prioridade da ligação, ser o aplicativo mais usado. É uma feature de fato para você alavancar o uso daquela ferramenta. Sabe? Você hoje tem mais dificuldade de ligar normal, endereçando o número ali, chamando na agenda, num telefone Android, que é onde está a maioria da população. Né? A maioria da população hoje não está no iPhone em si, apesar do iPhone ser o fenômeno que é, a gente divide, né? As pessoas têm celular e outras pessoas têm iPhone. Não é telefone. Ali é uma outra coisa. Ali tem tecnologia, tem patentes ali que você basicamente está trabalhando o consumo de uma maneira totalmente diferente, sabe? E aí a gente vai falar, por exemplo, de base instalada. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de base instalada. A Microsoft, não, por favor, explique. A Microsoft, ela detém do mercado corporativo uma base instalada. Se você olhar, a maioria dos e-mails corporativos estão dentro do contexto do Outlook. Todo mundo usa o pacote Office. Dentro do processo, eu trabalhei um período da minha vida numa consultoria que era especialista em ambiente Microsoft, que era uma joint venture com a Microsoft. Então, conheço muito bem o ecossistema da Microsoft. E aí você tem lá a pandemia. A pandemia estourou, a gente precisa de conectividade, a gente precisa colocar as pessoas para trabalharem em conjunto, intensificou muito o processo, e quem era o líder de mercado com relação à conexão dos times naquela época? Era uma ferramenta chamada Slack. O Slack era o líder de mercado, mas a Microsoft tinha a base instalada. Então, lançou o Teams. Se você puxar o gráfico do Teams, ele passa o Slack em alguns meses e ele joga uma exponencialidade na curva. A curva, ela, basicamente, ela vira uma parede. Em número de usuários. Né? Em número de usuários, por conta da base instalada. Então, se eu detenho o usuário, vamos olhar para o você é o dono do cliente, né? O Threads, que a Meta lançou recentemente, né, para concorrer com o Twitter lá. O Threads alcançou 1 milhão de usuários em poucas horas. Por quê? Você não precisava fazer nada, você não tinha atrito para entrar na rede social. Se eu tenho uma conta no Instagram, eu tenho uma conta no Threads. E hoje em dia, se você excluir a sua conta do Threads, você exclui a sua conta do Instagram. Então você tem uma lógica de crescimento de base, em cima de base instalada, que faz com que qualquer aplicativo se torne relevante muito rápido se ele está dentro desse ecossistema. Se ele está fora, ele tem que gastar muito, tem que investir muito para, de fato, ele Eu acho que o grande desafio hoje é reter, né? Não é nem tanto viralizar para essas grandes corporações e tudo mais. É, de fato, reter para se continuar relevante. Sim. Porque você... a viabilidade do projeto termina ficando... E você precisa se adaptar ao contexto do usuário, porque ele está mudando o tempo todo. Né? O Instagram começa lá com fotos, depois ele passa para vídeos. Hoje em dia você tem cada vez menos texto, você tem mais imagem e vídeo, aí vídeos curtos, né? Aí o próprio segmento do podcast, episódios de 1 a 2 horas, mas que estão lá segmentados, que as pessoas querem um corte. Muitas vezes você assistiu tanto corte, você viu o episódio inteiro, mas você não sentiu, né, aquele processo. Ele não sequestrou a tua agenda 2 horas, sabe? Mas é importante você dedicar tempo para conhecimento profundo, porque senão você vira... a gente, na academia, quando a gente vai discutir com alguns pesquisadores, somente falando de inteligência artificial, diz que o potencial das pessoas hoje está num conhecimento muito raso. O cara tem uma abrangência oceânica com relação à amplitude do conhecimento, mas a profundidade é de uma poça d'água. Se você for na essência para entender, e onde é que mora a essência do teu negócio? O cara bateu num platô ali, ele não consegue se aprofundar e entender. Quem consegue, de fato, consegue se reinventar diversas vezes dentro do jogo. Por isso que as Big Techs hoje todas estão olhando para a inteligência artificial, que é o próximo grande salto com relação à evolução. E aí, puxando esse gancho, né, da inteligência artificial, uma das perguntas que eu queria te fazer é, a gente está hoje falando muito sobre ChatGPT, né? ChatGPT, advocacia, enfim, como é que vai extinguir a advocacia, o que é que você imagina para o futuro dessas profissões mais tradicionais? E aí, puxando o nosso gancho, a advocacia, e é só o ChatGPT, ou o ChatGPT é o início de uma grande transformação que a gente está vivendo enquanto sociedade, né? O ChatGPT é, de fato, o início. Por quê? Porque ele é uma modelagem geral, genérica. Sabe? Então, assim, por mais que ele tenha processado até 2021 todo o conteúdo que tem na web, dentro desse processo,
e tenha interpretado, gerado aprendizado em cima disso, ele não tem um modelo específico para responder. Então, quando eu olho para o segmento do direito, você pode ali trabalhar um modelo específico baseado em jurisprudência, em assertividade com relação às defesas, interpretar aquilo tudo para montar uma melhor defesa. E aí eu vejo a inteligência artificial como sendo um otimizador da vida de qualquer profissão, e não como um substituto. Por quê? Ela, de fato, não vai ter o teu potencial de comunicação, ela não vai ter o teu potencial de enxergar dentro de uma situação a oportunidade ali muito rápida. Ela é pragmática, sabe? Ela vai pegar aquela situação lá, ela vai transformar em tokens e ela vai te dar uma resposta. Mas essa resposta, ela pode estar contextualizada ou não. Que é o que a gente pode ser verdadeira ou mentirosa. É o que a gente fala também de engenharia de prompt. Se eu perguntar seco para um LLM como o ChatGPT, ele vai me responder como se ele estivesse lidando com uma criança. Agora, se eu preparar o prompt, se eu jogar uma persona para dentro dele, ele vai conseguir, de fato, endereçar a minha pergunta de uma maneira mais segmentada ali para o nível de discussão que eu quero ter com aquela IA. Vou dar um exemplo. Né? Recentemente, eu sempre gostei de correr. Eu sou um corredor amador aí nas minhas horas vagas, mas no nascimento do meu filho Miguel, que está com 4 meses agora, eu basicamente abandonei a corrida por 4 meses porque você não tem hora para nada, né? Quebra toda a rotina do casal ali e da família. E aí eu resolvi voltar a correr. E nessa volta ao esporte, eu fui com muita sede ao pote, meu treinador me alertou muito, vai devagar, não tenta buscar os tempos que você tinha antes, porque você precisa se adaptar e tal, mas aí eu me lesionei. E eu consegui lesionar os 2 tornozelos ao mesmo tempo. Inchou os 2 tornozelos, eu fui para uma clínica especializada, me passaram lá uma ressonância magnética com contraste e tal, passaram uma bateria de exames. Eu fiz o exame saiu, eu fui agendar a consulta. Só que a consulta só tinha para daqui a 3 dias e eu estava com o laudo na mão. O que é que eu fiz? Abro o LLM. Como um ortopedista com 30 anos de profissão, especializado em membros inferiores, com pós-graduação nas principais universidades da área, e eu preparo o prompt inteiro, copio a estrutura do laudo e você poderia interpretar esse laudo e me dar uma resposta sucinta sobre o problema que está descrito no laudo. Aí o cara fecha o olho, né? E ele me dá exatamente na linguagem que eu gostaria de obter como paciente. Sabe? Então, ele vai ser um intérprete de informação absurdo. Uma das coisas que eu converso muito com o Lucas é que, por exemplo, o português do advogado, ele é muito rebuscado e ele emplaca dentro disso aí estruturas linguísticas que para a classe média baixa, compromete muito o entendimento dela. Mas a gente entende que isso é uma forma também de agregar valor ao trabalho daquele profissional. Né? E não tem certo e errado dentro desse contexto. Na minha opinião, não tem certo e errado. Cabe para aquela situação ou não cabe. Mas quando você pega um texto hipercomplexo e joga no LLM, ele vai te dar na linguagem que você quiser. É sensacional isso, na verdade. E me incomoda muito quando as pessoas me questionam, e as redes sociais, o ChatGPT, enfim, qualquer tipo de tecnologia nesse sentido, vai substituir os advogados. E a gente tem que segurar o desenvolvimento da tecnologia, vamos causar um caos aí econômico, uma sucessão de desempregos aí em cascata. Eu disse, meu amigo, eu consigo enxergar de uma forma completamente diferente. Total. A tecnologia nada mais nos traz do que, no meu ponto de vista, 2 situações. A primeira é a possibilidade de te alavancar e agregar uma capacidade de resolução de problemas muito maior e no menos tempo. Talvez até de uma forma mais certeira. Muito mais, entendo. Porque ele enxerga ponto que a gente não vê na prática, né? O ChatGPT, pelo menos comigo, em relação às pesquisas que a gente faz, me traz muito exemplo de que eu ia, com certeza, não enxergar por aquele ângulo, né? Não, e o segundo ponto é o fato de que você mencionou aí na sua fala uma questão muito interessante, que as pessoas tendem a ter um vasto conhecimento, talvez, né? Mas um tanto quanto raso, mas quando você vai ver a essência mesmo profundo, você sente uma certa dificuldade em perceber. E talvez, tendo esse excesso de informações no mercado e você sabendo muitas vezes construir esse quebra-cabeça e verificar as oportunidades e perceber as mudanças que estão por vir,
você vai conseguir exatamente ter a criatividade, a robustez suficiente para se moldar às mudanças de mercado e, consequentemente, agregar mais valor no mercado. Muito pelo contrário, a tecnologia não vai substituir. Sim. Até porque, veja, o modo que eu trabalho, a minha advocacia hoje, eu consigo perceber, porque eu tenho um relacionamento com outros advogados, assim, do ponto de vista profissional, é completamente diferente da advocacia de 5, 10, 15 da década de 90 atrás, entende? E eu percebo que essa advocacia, daqui a 5 anos, ela também vai ser completamente diferente, no meu ponto de vista. Como é que tu consegue verificar no meu ponto de vista, se é que eu posso falar visão, isso, né, de negócio? Como é que você tem essa visão para antecipar as tendências? Essa falácia, tá né? mudando. A abordagem, de fato, está mudando. O advogado era um player que era acionado para me defender de um problema, para endereçar um problema e para ter uma defesa, e hoje o advogado ele está na mesa para ser um cara para gerar oportunidade. Você olha para o negócio, cara, eu preciso de alguém do jurídico na mesa comigo, porque esse cara vai enxergar oportunidades com a gente. Certo? Oportunidades para que você consiga, de fato, não só proteger um novo negócio, sabe? Mas para que você possa também, tendo um entendimento mais profundo de onde você está entrando, você possa trabalhar créditos, incentivos fiscais, tributário, né? incentivos fiscais, né? Você possa ligar aquilo ali à lei de incentivo à inovação e você já preparar o projeto para que você enderece numa lei de inovação. E aí você começa a linkar. Você, dentro dessa estrutura, você enderece um contrato com a startup, né? E o advogado hoje que está conectado nesse ambiente de tecnologia, ele consegue endereçar e entregar. Dizer, ó, já tem uma startup que consegue te agilizar nesse modelo de contratação de marketplace de serviço, porque o cara já tem um pré-contrato. O cara já tem uma estrutura ali mais segmentada. Você vai ampliar o leque. Você não vai ter só o cara que está o tempo todo jogando contigo na defesa, né? Você quer um cara que viabilize o processo e não um cara que te dê só restrição. Né? Na mesa de discutir negócios com escalabilidade, com tecnologia, eu levo para a mesa os caras que querem ir de encontro à visão sistêmica atual. Quando a gente fala sobre como a tecnologia entra nesse mercado, eu gosto de olhar o exemplo do Uber. Né? O Uber, quando entrou no segmento de transporte, era um negócio altamente revolucionário. Você tem lá o cluster dos taxistas, que era uma estrutura mais regulamentada ali, de encontro àquele cara do Uber, e hoje em dia você entra num táxi que é Uber, 30 aplicativos ali, porque a fidelidade ao aplicativo, ela muitas vezes não existe, a fidelidade é o preço. Né? É você não corromper aquela tríade, você nunca vai querer pagar mais caro. Então, se eu tenho a mesma qualidade de serviço, com um preço mais barato, eu vou colocar e vou entrar no mais barato ou no mais relevante. E muitas vezes o mais barato não é o mais relevante dentro do contexto. E aí, por isso que eu pago um Uber Black, porque eu quero um negócio um pouco melhor. Excelente, Juarez. Esse exemplo, porque eu acho que aí é exatamente o que a gente fala de humano e tecnologia. Né? Eu acredito que todo mundo tem a mesma percepção que esses serviços do Uber, 99, caiu pra caramba. Sim. Nos últimos anos, e o táxi, pelo contrário, deu uma melhorada grande. Em São Paulo eu só uso táxi. Aqui eu só uso táxi, basicamente, assim, a não ser que esteja uma proporção de preço muito grande. Em São Paulo não tem condição. É isso. E aí é um exemplo muito claro, né, de como se o trabalho humano não for feito da melhor maneira, a tecnologia ela vai fortalecer os setores antigos, né, mais antigos como o táxi, né, que nunca vão deixar de existir. Você precisa, Lucas, sempre olhar para dentro do seu negócio e dizer, cara, como é que a tecnologia, de fato, vai me trazer diferencial competitivo? Eu preciso estar estudando. Qual é o perfil do capital humano que eu emprego hoje no meu negócio? Ele é diverso, ele é plural, ele consegue me trazer uma abordagem de uma geração que já não é mais a minha, que já tem hábitos de consumo totalmente diferentes, que já divide o seu dia ali de uma maneira totalmente diferente. Estava ontem almoçando com alguns amigos e a gente endereçando coisas do tipo, quando eu tinha 18 anos de idade, meu principal desafio era preciso juntar dinheiro para comprar um carro. Eu trabalho hoje com vários jovens ali de 23, 24 anos, que são cientistas da computação recém-formados, o que eu digo pro cara, e aí, cara, tu tem habilitação? Ela faz, não, e nem tem interesse. Caramba, eu não quero dirigir. Não vejo vantagem em dirigir. Porra. Porque eu vou pagar, sei lá, R$ 2.500 na parcela de um carro e eu gasto R$ 600 de Uber
táxi, e quando eu saio eu posso ir para um bar e não me preocupar em tomar a minha bebida alcoólica, eu posso ir lendo dentro do carro, eu posso ir endereçando uma reunião, trabalhando, e eu não quero, de fato, eu não quero mais dirigir. Eu não acho que isso aí é uma vantagem para mim. Então, como é que eu me conecto? A minha geração, que eu faço questão de dirigir o meu carro, que se conecta com essa geração. Então, você tem que trazer esses caras à mesa para que você consiga endereçar coisas relevantes para essa geração que está chegando. Né? E a tecnologia, ela está conectada. Esses caras não são early adopters, eles não são a gente que entrou na tecnologia no começo dela, que passou por dificuldades de infraestrutura para acessar a tecnologia. Esse cara é o nativo digital. Ele nasceu hiperconectado. Né? A gente teve recentemente o apagão, né? Agora um tema super relevante. E como é que funciona? Minha filha não sabe o que é TV aberta. Ela só se conecta em aplicativos de streaming. Ela não usa Globo. Ela não tem correlação nenhuma com emissora de TV aberta. Graças a Deus, né? Porque a tecnologia, ela vai moldando o seu hábito de consumo. Verdade. Então, o advogado que está olhando para o escritório lá, quanto de pessoas de tecnologia precisam estar junto com ele nessa jornada para poder ir abrindo esse caminho e desmistificando isso? Por exemplo, você tem lá, a Microsoft lançou uma aplicação chamada Copilot que usa IA para o Word, cara. Qual é a ferramenta que o advogado mais usa no dia a dia dele? Word. O Word. O Copilot vai estar lá corrigindo, por exemplo, os erros de ortografia absurdo que você vê por aí, e ele vai estar lá conectado, trazendo insight, entendendo como é que você, de fato, redige aquela informação, como é que você transcoda aquilo ali para entregar mais valor. Sabe? Você tem hoje, eu vi recentemente... Como ser mais persuasivo para o juiz, né? Eu vi recentemente um colega meu que é designer, e ele dizendo, cara, eu tenho um público de advogados muito grande hoje. Eu disse, como é isso? Aí a gente conversando, ele disse, não, cara, o cara me passa o contrato e eu jogo designer dentro do contrato. Eu transformo os bullet points lá em estruturas de design que agreguem valor àquele contrato. Você, quando pega um contrato que está lá todo extenso, cansativo, e você olha uma estrutura que está lá, que já tem um modelo de mapa mental muito claro, que eu consigo interpretar ele dentro daquele contexto, eu agrego um valor absurdo à minha estrutura. Mas são pessoas de economia criativa que vão fazer isso. Eu preciso ter gente de economia criativa no meu escritório. Eu preciso de um design no meu escritório. Eu preciso de um cara que entenda de inteligência artificial, que esteja endereçando esse cara. Ou aquele cara da TI que está ali só fazendo backup, vendo se a internet está conectada, vai me atender. São níveis de estratégia. São níveis de endereçamento de demanda que você precisa ir aprofundando e você precisa, de fato, entregar valor. Porque, no fim, a diferença é o profissional entrega valor ou não. Se a percepção de valor for alta, altas remunerações, maior relevância, mais destaque. Se a entrega de valor for baixa, ele vai depreciar até ele cair no mar de esquecimento. Ser só mais um ali na demanda e, de fato, ser substituído até por um LLM. Pegando esse gancho aí, Juarez, do profissional humano, né? Eu acho que uma das tuas grandes virtudes é em relação à liderança em si, né? A gente conversa muito sobre isso. Fora toda a parte de marketing, de inovação, tecnologia, mas a liderança. E você me fala, já me pontuou várias vezes que você prepara quem está embaixo para te substituir, né? Porque só tendo pessoas assim que possam te substituir, você também consegue subir para outras posições e galgar outros cargos dentro da empresa, enfim, ou até pensar em outras coisas, né? Dentro disso, o que é que você espera e o que é que você analisa na hora de contratar um novo colaborador para tua equipe? Lucas, eu acho que, já pegando o gancho, se eu não tenho competência de formar o cara que vai sentar na minha cadeira, dificilmente eu tenho competência para ocupar a cadeira superior a mim. Se eu não sei formar, eu não sei liderar. E a gente acha que líder é o cara que vai na frente, mas líder é o cara que vai atrás. Pegando quem não está andando e colocando o cara para andar. Né? Tem um grande amigo meu que depois eu vou endereçar isso para ele vai entender que eu estou falando com ele. Trabalhou na multinacional há muito tempo, e a gente estava conversando sobre um desafio profissional, e eu disse a ele, cara, ser bom no bom, todo mundo é. Administrar com dinheiro, ter um dream team para trabalhar, todo mundo é líder e entrega quando você tem uma equipe gigantesca, uma equipe hiper capaz. Mas quando você não tem os melhores recursos, como é que você faz? Como é que você faz com que o cara deseje ser melhor? Não é ser um profissional igual a você,
é ser uma melhor versão dele. Né? Na hora de selecionar, eu procuro pessoas no aspecto da seleção que enderecem problemas. Eu olho pouco para o hard skill, porque hard skill se aprende. A linguagem de programação nova. Se ele é um programador, ele tem que ser multilinguagem. Certo? Você fala português, o que lhe impede de falar inglês? Tempo e exposição à língua. Ponto. Se tiver tempo para estudar e tiver uma exposição à língua que vá lhe colocando em situações, você vai fatalmente aprender. Certo? Por isso que crianças falam inglês com 2, 3 anos e não estão estudando gramática. Fatalmente você vai desenvolver uma estrutura. Então, linguagem de programação, o pessoal me pergunta, qual é a linguagem de programação mais importante numa seleção? Inglês. Se o cara não entender inglês, dificilmente ele vai conseguir alavancar o processo, porque, de fato, o conhecimento está sendo gerado lá fora numa outra velocidade. Lá é 2, 3x. Aqui a gente está 1x, 1x de velocidade daquela informação. Sabe? Então, quando eu vou selecionar, eu olho para o hard skill, obviamente trabalho a experiência que o cara foi exposto naquele processo, mas eu olho para o soft skill. O quanto esse cara tem padrões destrutivos com relação ao profissional. Ele é um cara que reclama muito, como é que ele avalia o último líder dele? Como é que ele avalia a última empresa? Ele olha para aquela empresa com um olhar de gratidão ou ele olha aquela empresa com um olhar de rancor? Como é que ele endereça? Porque dificilmente você vai pegar um profissional, por exemplo, que foi desligado num layoff numa empresa e esse cara vai chegar e vai dizer, ah, não, cara, mas eu era o melhor profissional que tinha lá. Esse amigo, veja, felizmente, se você fosse o melhor, você ainda estava lá. Então, tu fala mesmo. Você precisa ter a percepção. Se eu não tiver abertura para falar a verdade para o meu colaborador, eu vou ter para quem? Porque esse cara vai estar na trincheira comigo. Uhum. Sabe? Esse cara que eu levo para almoçar comigo e compartilho das situações do dia a dia. Pinço ali momentos de uma situação específica no trabalho e digo, cara, o que é que tu aprendeu disso aqui? Tu treina ele para pensar como você pensa, né? Eu treino ele para ser independente no processo e para poder endereçar esse pensamento. Certo? Ah, ele vai muitas vezes usar a minha abordagem? Com certeza, porque ele está sendo influenciado por mim o tempo todo. Né? A convivência influencia. Aquela frase que a gente sempre escuta, você é a média das pessoas com quem você anda, ela de fato ela é uma realidade. Sabe? Mas assim, da mesma forma eu gosto de olhar o exemplo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo tinha lá 12 apóstolos. Judas foi discípulo de Jesus e não foi influenciado. E ele não foi influenciado. Verdade. Então, assim, eu tenho um time multidisciplinar que eu tento aprender o tempo todo com esses caras, certo? E eu preciso que eles enderecem as demandas de maneira correta e no processo de seleção que eu busco é quebrar essa expectativa. Então, eu falo menos e escuto mais. Num processo de seleção, um recrutador que só fala, ele pouco se conecta com o cara. Eu faço pequenas perguntas, mas deixo com que ele desenvolva o raciocínio para eu poder captar quem é o cara que de fato está na mesa, se é um personagem ou não. E nessa abordagem, quais são as perguntas essenciais que vai ter nessa abordagem? Cara, vai estar sempre fazendo um misto entre vida pessoal, quem de fato é a pessoa, como é que ela lida com esposa, com pai, com filho, porque na minha cabeça, quem não honra os princípios básicos ali do processo, dificilmente vai honrar um compromisso profissional como deveria, certo? Honra é uma premissa que está dentro do processo, hombridade, integridade, são pontos inegociáveis da discussão. Eu não gosto de profissional que senta na mesa e faz leilão. Uhum. Sabe? Isso não é relevante, isso não tem autoridade ali no processo. Quem vem por preço, sai por preço. Quem vem por propósito, por valor, por missão, por uma demanda que ele quer entregar, que ele quer endereçar com você, ele vai estar contigo no bom ou no ruim. Né? Por quê? Tecnologia está na madrugada. Tecnologia acontece na madrugada. Ela acontece quando vocês estão de fato dormindo. Que é quando você está fazendo a manutenção, implementando a funcionalidade nova, entregando valor dentro do processo. Não dá para fazer isso no horário comercial. E o fluxo está muito intenso, sabe? Outra pergunta que está dentro é como é que ele avalia a trajetória dele, como é que ele conta a história dele. E até para dizer, cara, eu não tenho história ainda, eu brinco com os meninos, eu sou júnior. Né? E tudo bem, né? Porque eu sou júnior o tempo todo. Chegou uma tecnologia nova e eu não entendo dela. Como é que eu me porto perante aquela tecnologia? Como um júnior, né? Como um aprendiz. Se eu não tiver capacidade de aprender, dificilmente eu vou conseguir
inovar, dificilmente eu vou conseguir conectar aquilo ali com a minha história. Agora, a velocidade que um cara sênior em uma estrutura aprende uma estrutura nova e se coloca como júnior é diferente. Ele tem uma outra cadência de aprendizado. Tem mais experiência, você tem mais bagagem, você consegue conectar os pontos de uma maneira mais assertiva e mais rápida. Quem tem pouca bagagem tem um pouco mais de dificuldade, e aí é onde entra a mentoria, aí é onde entra o direcionamento profissional, é trazer o cara mais pleno e mais sênior para perto desse cara. Por isso que eu não contrato, por exemplo, profissionais júnior para trabalhar em home office. Porque esse cara precisa ter cadência corporativa, vivência. Ele precisa entrar no jogo com você. Precisa ver que você é um cara que chega cedo, que muitas vezes sai tarde. Ele precisa ver que você, se tiver um problema na hora do almoço, você não vai almoçar e você vai resolver o problema, porque você tem compromisso com o cliente. Curioso, ontem eu estava no escritório que eu me formei aqui, que é o da Fonte, e admiro demais os caras, vou falar o nome porque eu admiro muito. E eles falam exatamente isso, né? Eles implementam exatamente isso. Todos os estagiários têm advogados hoje híbrido, mas todos os estagiários são presenciais. Isso aí eles não abrem mão, né? Justamente por conta dessa convivência, o cara você tá educando a dor do cliente, sabe, Lucas? Uhum. Quando você está endereçando uma demanda, seja um cliente interno da tua organização, seja o cliente de fato externo, aquele que você está vendendo para ir lá com a estrutura de varejo que a gente tem, sentir a dor do cliente é muito importante, sabe? Uhum. Você olhar para aqueles cenários e assim, cara, eu estou dificultando a vida dele. Eu estou gerando atrito. Né? E aí, como é que eu tiro pela tecnologia esse atrito? Se você avaliar um sistema de login, ele pode ser horrível ou ele pode ser friendly ao ponto de eu dar um clique e eu estar conectado. Tempo de sessão, tempo que você fica na página. Se eu passar tantos minutos, ele vai me deslogar daquela página, vai pedir um novo login. Tudo isso você precisa estar olhando para o comportamento. A gente passa diversas horas assistindo o comportamento do usuário. Você pega, por exemplo, um designer experiente que trabalha com usabilidade, você implementou uma demanda física, a gente pega o design e faz, cara, vai lá e fica assistindo o cliente usar. Porque uma coisa é como eu acho que o meu cliente vai usar, outra coisa é como de fato ele vai usar. Né? Os japoneses têm uma fábula que conta que no Japão, quando vai se construir uma praça, né, o que é que eles fazem? Eles não pavimentam a praça. Eles fazem a área verde e deixam a área verde lá sem nenhuma pavimentação e começam a observar como as pessoas vão andar na praça. E aí, pela marca que eles deixam na grama, eles fazem as rotas dentro daquela praça para poder ligar um caminho ao outro. Caramba. Porque ele vê, de fato, como o usuário se comporta. Né? Como as pessoas se comportam perante as situações. Fazendo analogia aí, a importância do MVP, né? De você não ficar perdendo muito tempo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você joga lá, vê como, se vai funcionar ou não, como é que o mercado capta aquilo, né? Aquela tua ideia, e aí sim você aperta o pé, né? Comece rápido, com o pouco que você tem, e faça com que o usuário determine para onde você vai seguir. Legal. Certo? É o cliente que manda no processo. É ele que diz qual é a velocidade que eu vou entregar aquela solução, que eu vou continuar sendo relevante para ele. Sabe? Quem não se conecta com o cliente final, seja numa mesa de discussão da advocacia, seja num sistema da parte técnica, dificilmente vai entregar algo de fato relevante para o cliente. Vai ser massivo, às vezes você vai estar lá porque você é necessário, mas você não volta àquela mesa. Que massa, velho. Né? Juarez, eu queria te perguntar, assim, qual foi o principal ponto da tua carreira? O ponto que você disse, porra, eu cheguei, tô num nível muito bom. E o pior ponto, vamos dizer assim. Né? Porque é difícil olhar para você e enxergar altos e baixos. Né? Mas eu sei que a vida não é linear. Sim, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre se é que existiu algum alto e baixo Existiram várias dificuldades. Eu comecei minha carreira com 14, 15 anos no comércio do meu pai. Minha família inteira é de comerciante. Então, lá no comércio, a decisão de sair do comércio, abdicar de um processo de sucessão, junto com meu irmão mais velho, para tocar o negócio da família, e trabalhar como estagiário na época do Tribunal Regional Federal, né, foi uma decisão que eu brinco, que eu sentei com meu pai para conversar, e ele disse, tu sabe que o salário de estágio não está pagando a gasolina do teu carro. Então, tu vai precisar se esforçar para poder ganhar mais. Mas eu sabia que se eu não tomasse aquela decisão naquela época, dificilmente, quando eu tivesse uma estrutura familiar já formada, eu iria ter condições de tomar a decisão de transicionar de carreira.
porque a pauta já vai estar gigante, já vai estar endereçada, sabe? Então, aquele foi um momento para mim que eu refleti muito sobre para onde eu quero direcionar minha vida e o que é que eu acredito. E a tecnologia sempre foi algo que, desde que eu aprendi a programar, que eu comecei a ter contato com computadores, cara, isso aqui vai mudar o processo. Se você pegar, tem um vídeo depois no YouTube muito bacana de um cara chamado Arthur Clarke. E ele fala lá na década de 70, ele já meio que faz previsões numa entrevista da BBC de como seria, né, a humanidade com relação aos computadores. Quanto o computador iria alterar a forma como a gente se relaciona. Ele cita modelos do Apple Watch, por exemplo, ele cita Skype, ele cita tecnologias que hoje são corriqueiras. Videoconferência é algo que a gente faz pelo menos 5 todo dia, certo? O tempo todo. Eu tenho uma conexão, por exemplo, na minha igreja, eu faço escola dominical via transmissão do YouTube. Dou aula na escola dominical domingo de manhã via transmissão do YouTube. Então, você está dentro de um modelo que a tecnologia mudou tudo. Em 2012, a gente precisava de um satélite para fazer isso. Na década de 70, esse cara já enxergava o futuro. Diga aí. Esse cara já sabia o que ia acontecer, com pouca precisão de fato qual ano vai acontecer, mas pouco importa isso, uma hora vai chegar. Certo? Uma hora você vai chegar. Então, vou ver esse vídeo para ver as tendências aí que ele apontou, se faltou alguma. Ele acertou muitas ali. E dentro desse processo, acho que esse foi o meu primeiro desafio, endereçar para onde eu iria profissionalmente. Depois disso, era me entender dentro do negócio. Como eu vim do comércio, eu sempre vesti de uma maneira mais formal. O ambiente tecnológico é um ambiente muito informal. Então, o pessoal de camiseta, de bermuda, de sandália, eu já ia trabalhar de camisa de botão. O pessoal brincava comigo dizendo que eu era estagiário de gerente. Chegou engomadinho. Mas isso era um preceito de quando eu trabalhava no comércio, que meu pai imputou aquele chip ali na minha cabeça e eu não consigo tirar aquilo ali com tranquilidade. Certo? Sempre me deixa agoniado se eu não tiver. Tudo bem, né? E tá tudo certo. Da mesma forma que tá tudo certo, que o cara trabalha de bermuda e camiseta não vai dizer nada com relação ao processo. Imagina Paulinho chegar assim lá para trabalhar de tecnologia e tal. Não, Paulinho já vai de advogado. Não, e o pior de tudo é que eu fui para uma reunião até um detalhe específico lá na prefeitura. Aí, isso foi numa sexta. Eu tava assim, até com um lencinho e tal, não sei o quê. E o cara chegou e fez. Um lencinho, pô. Porque tem que mudar às vezes. Né? Chegou o lencinho, o cara disse: eita, rapaz. Danou, se viesse assim, viesse fantasiado. Viesse fantasiado. Eu disse: como não? Para falar com a reunião com você? Tive que colocar a melhor roupa. Não, eu tirei sempre na brincadeira. Claro. Eu sou sarcástico, não sei o quê, não, sou advogado. Não. Esse rapaz, eu vim falar uma autoridade dessa, tinha que me fantasiar mesmo. Mas o que eu enxergo é que, de fato, você tem que se sentir bem. Eu tenho alguns amigos que dizem assim: cara, às vezes eu sento contigo para trabalhar e não parece ser um programador. Eu disse: porque eu não sou só programador. É verdade. Você não pode ser uma coisa só dentro de uma vida e você está restrito a uma única função. Eu sou pai, eu sou professor de escola dominical, eu sou atleta amador. Marqueteiro. Eu sou marqueteiro, eu sou estrategista, eu sou desenvolvedor de software. Eu tenho várias funções nesse processo, sabe, Lucas? E assim, eu sou apaixonado por desafio. Que legal. Então, quando a minha carreira impunha um desafio, seja fazer um sistema para agronegócio, ou para educação, ou trabalhar, por exemplo, um lançamento digital, eu endereço os três sempre com muita profundidade e eu sou um cara muito competitivo. Então, eu vou buscar ser o melhor o tempo todo. E aí, o melhor não é comparando com o próximo, é comparando comigo ontem. O que é que eu sabia ontem que hoje eu consegui endereçar melhor, eu consigo sintetizar melhor, consigo entregar mais valor. Que massa. E aí é construir um perfil multidisciplinar. Tiveram vários desafios que foram pautados. O falecimento da minha irmã 11 anos atrás foi um marco. Né? Eu trabalhei um tempo, quando eu comecei na área de tecnologia, o meu inglês não era muito bom. Não que eu considere que eu tenho o melhor inglês do mundo hoje, certo? Longe disso. Mas eu precisava desenvolver melhor a língua. E aí eu fazia um intercâmbio 19, 20 anos de idade, eu enderecei o intercâmbio para os Estados Unidos, arrumei um emprego sozinho, aluguei uma casa e cheguei em casa com a novidade de que eu ia morar fora. Meus pais nunca saíram do país. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu passei 4 meses trabalhando e nos 4 meses eu voltei certo que eu ia trancar a ciência da computação, ia fazer economia e ia empreender. Caramba! Eram as 3 coisas que eu queria endereçar quando eu voltasse para o Brasil. E aí eu me lembro que eu conversei com a minha mãe é de exatas também. E aí ela olhou para mim e fez: já entendeu que não é muito sobre o que você se forma,
mas a sua vida vai ser conduzida sobre como você decide para onde você quer ir, né? E a faculdade, computação, economia, administração, não vai mudar em nada. Uhum. A não ser que seja uma atividade regulatória. Eu não posso ser médico se eu não me formar em medicina. Tirando essas estruturas que saem um pouco da curva, o resto é contigo. Certo? Eu tenho pessoas hoje que são formadas em nutrição que são programadores. Eu conheço médicos que venderam aplicativos. Pô, essa parte de tecnologia... Tem um amigo médico que vendeu um aplicativo por 15 milhões para um fundo americano. Caramba. E o cara fez um processo gigantesco. E o cara é programador nas horas vagas. E o cara gostava de programar na época de escola, mas entrou em medicina por conta do mercado, também por alguma paixão, mas muito por conta do mercado, e fez um aplicativo para médico. Diga aí. Sabe? Então, assim, o repertório vai construindo profissional. Então, nessa época que, quando eu voltei, aí descobri a doença da minha irmã faleceu, e eu travei o processo. Por quê? Eu queria voltar para os Estados Unidos. Então, voltei para terminar uma graduação ou para mudar de graduação aqui, para me formar o mais rápido possível, porque eu quero voltar para fora. E aí eu disse, não, eu preciso estar perto dos meus pais. Eles não estão bem, e você nunca fica bem nesse processo. A dor, ela nunca passa, você convive com ela no falecimento. Né? Mas aquilo ali foi um ponto de inflexão. Quando a minha mãe falou aquilo, eu conectei, eu entendi, eu disse, cara, é menos a faculdade e mais o profissional. E aí meu processo de conduzir a minha graduação mudou inteiro. Eu ia para a faculdade para me conectar com pessoas, para me conectar com os professores, para tentar endereçar o conteúdo, mas eu estava muito focado no mercado de trabalho. Deixa eu tentar. É muito o que os americanos fazem, né, Juarez? Tentar entender para onde as empresas estão indo. E, infelizmente, o nosso sistema educacional pensa de uma forma um tanto quanto arcaica, né? Completamente diferente disso do mercado de trabalho. Sim. Ô, Juarez, como é que você verifica, até do ponto de vista comportamental, vamos dizer assim, aquele que é nativo, né, na tecnologia, vamos dizer, ele conviveu com isso. Eu vejo enfermidades, tanto psicológicas, né, do ponto de vista de ansiedade, depressão, e as pessoas tendem a se desenvolver de uma forma introspectiva, e também até do ponto de vista de enfermidade de visão mesmo, né? Você está exposto à tela, às vezes, 20 horas, 15 horas no dia, 12, coluna também, obesidade, tanto enfermidades que vêm de forma reflexa com a tecnologia. Como você verifica isso? Porque isso seja um problema de saúde pública mundial, né? Vamos dizer assim. Como é que... Veja, eu enxergo que a tecnologia ela é posta nesse processo de enfermidade como protagonista, mas, na minha opinião, de fato, ela não é a protagonista. O protagonista é a terceirização da formação dos filhos, é a ausência da disciplina familiar como sendo algo benéfico para o processo, sabe? Disciplina de você, de fato, moderar as telas na primeira infância, você, de fato, fazer com que seu filho entenda que ele precisa de horários, que ele precisa de rotina, que ele precisa de reflexão, que ele precisa se conectar com a família. Dificilmente um filho na casa dos 6, 7 anos que não desenvolve conexão direta com o pai, porque o pai está trabalhando o tempo todo e bota uma chupeta digital, que é o celular, na mão da criança, para que ela entre a chupeta digital, chorar, gostei do... ela pare de chorar, e você joga um telefone na mão dela e deixa ela entrar no outro universo. Daqui a 10 anos, você vai querer se conectar com aquela criança e ela não vai ter relação afetiva contigo, ela não tem memória contigo suficiente para fazer com que ela fique com saudade da sua presença. Ela simplesmente acha que o universo dela está dentro do telefone. Isso é muito forte, né? Então, assim, a tecnologia ela ganha o protagonismo desse processo porque ela é a chupeta digital. É muito fácil endereçar um problema emocional quando você está com tecnologia. Estou triste, vou assistir um vídeo de stand-up no YouTube. Né? Estou frustrado com o meu trabalho, vou me conectar no Twitter lá e vou falar mal da empresa. E vou entrar em redes das pessoas que estão lá se vitimizando o tempo todo, falando mal o tempo todo. O cara nunca é protagonista do processo. Problema, né? Ele é sempre uma vítima das circunstâncias, da situação. Então isso é o quê? A ausência de disciplina, na minha opinião. Não tem dono da verdade nesse processo. Mas assim, a forma como eu endereço, eu modero tecnologia na minha casa para minha filha, mas o que eu preciso trabalhar com a minha esposa é a gente precisa criar relação emocional, afetiva com ela, trabalhar o afeto, trabalhar a disciplina. Ela estuda todos os dias, por exemplo. Minha filha, a gente tem um modelo lá de ensino para ela que vai paralelo à escola, mas ela estuda de fato todo dia. E ela estuda todo dia desde os 5 anos. Ela tem ali um momento que ela senta na mesa
e que a gente senta para estudar com ela. Porque eu preciso que ela desenvolva prazer nesse processo. E prazer não é botar de castigo, sente na mesa e vai estudar. É você sentar com ela e ela poder ver o pai e a mãe estudando. Minha filha, com 4, 5 anos de idade, pegava a Bíblia da criança que a gente deu ela lá e pegava de cabeça para baixo e ficava lá com ela na mão, porque ela via minha esposa lendo, eu lendo. Ela tem livro espalhado pela casa inteira, e minha casa é uma bagunça organizada. Então tem livro no banheiro, tem livro no quarto, tem livro do lado da cama, tem livro na mesa do jantar, tem livro em todo canto, o tempo todo. E aí a gente sabe que isso é endereçar um valor para ela e trabalhar essa disciplina. A gente precisa enxergar a tecnologia como um potencializador, para quem sabe usar corretamente. Mas a obesidade infantil, né, as crises de ansiedade, o nível, a complexidade de doenças psicológicas que estão aparecendo hoje em dia é muito preocupante. Demais. Sabe? Muito, assim, muito. É algo que nunca antes visto. Só questão de autismo, né, que está aumentando subitamente, Todos TDAH, os aspectos, doenças psicológicas, depressão, enfim, tudo mais, vem muito também nessa parte de rede social, de exposição. A gente só posta o que é bom, né? Não posta a vida ruim, né, do trabalho, só posta as festas, o champanhe que a gente bebe. Eu converso muito com o Lucas, né? Lucas me ajuda muito. Desde que a gente virou sócio aqui na ITS, a também direcionar minhas redes sociais, a ajudar, né, a engrandecer. E eu sempre me preocupei muito em falar efetivamente o próprio dia a dia, o treino. Né? O treino em si, real, né? a vida real do treino. Qual é o treino? Você efetivamente ter a tranquilidade suficiente de entender que, poxa, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu corpo, evidentemente tendo também não só o aspecto de estético, obviamente, até porque tem outro lance bacana, que é a questão da autoconfiança e empoderamento, mas o lado da saúde, né? Até você conseguir conviver com familiares para justamente criar experiências cada vez mais e lembranças, que é isso que molda o ser humano, através de lembranças, emoções, mas também o aspecto também intelectual do estudo contínuo, né? Da insaciável sede de aprendizado e também o lado da fé. Do meu lado também sou cristão, independente de qual lado do que você acredita, mas é interessante você também, eu acho que no meu ponto de vista, aprender algo transcendental, né? Porque eu acho que se você ficar exclusivamente no aspecto certo, parece que você não vai criar ou achar a resposta para todas as suas perguntas. Mas eu acho que você fez, assim, respondeu a minha pergunta de uma forma cristalina e de uma forma um tanto quanto certeira. A gente tem que marcar mais uns 5 papos aqui com o Juarez para dar conta de tanta coisa que a gente teria para perguntar, Juarez. Mas a gente já está indo para o final aí e eu vou te fazer a última pergunta. Como é que você projeta a tua carreira, né, para daqui a 5, 10 anos? Né? O que é que você imagina, não para o futuro da sociedade, mas para o futuro de Juarez? Lucas, assim, eu sempre me coloquei nos locais que eu trabalhei como um intraempreendedor. Né? Então, a partir do momento que eu me conecto com a empresa ou com o cliente, eu passo a ser o cliente e a empresa. Não existe, para mim, diferença. Trabalho, para mim, é um sacerdócio. Né? Você vai viver do suor do seu rosto. Então, você precisa se dedicar e entregar valor naquele processo, entender a conexão. Então, tratando a minha carreira como um empreendimento meu, tendo a minha assinatura em todas as entregas, de fato, o meu objetivo é cada vez mais estar conectado com pessoas que me façam transbordar, que me provoquem, que me levem para um próximo nível. Então, eu busco aí trabalhar em conselhos consultivos com relação a digital para poder endereçar esse processo. E isso está muito faseado e está muito alicerçado na experiência. Então, de fato, eu busco desenvolver muita experiência em diversas cadeias de negócios digitais para que eu possa continuar sendo relevante e continuar levando conhecimento e, atrelado ao conhecimento, a sabedoria. Porque a gente direciona muito conhecimento achando que conhecimento e sabedoria são a mesma coisa. E não são. Uhum. Né? Conhecimento, ele demanda de um estudo, demanda de uma vivência de caso, e a sabedoria, existe o viés, se você olhar para o lado da religião. A Bíblia diz que a sabedoria vem do Senhor, né? Você pede ao Senhor sabedoria, ele lhe concede sabedoria, e olhando para a estrutura menos religiosa, a sabedoria, para mim, deriva da reflexão. O quanto eu consigo refletir sobre, de fato, quais são os pilares que estão alicerçados na tomada de decisão
e na implementação daquele negócio. Se o negócio não tiver pilares muito sólidos aqui, dificilmente você vai ter uma situação longeva. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que está fazendo aniversário hoje, 139 anos de negócio. E aí você se conecta com as pessoas que são relevantes dentro daquele negócio e você percebe os valores da empresa dentro das pessoas. E é um negócio familiar, né? O que é extremamente importante a gente pontuar, né? E isso é muito fácil de você extrair sabedoria daquele processo de tomar decisão de uma situação cotidiana, de como eu me relaciono com o colaborador que está sentado ao meu lado, né? Da humildade intelectual de dizer para o cara na mesa, cara, eu não sei, mas eu vou não só entender sobre esse processo e estudar ele, mas buscar na minha rede de relacionamento pessoas que eu possa conectar e trazer à mesa e agregar valor, transferindo também a autoridade dela para mim. Porque a minha rede de relacionamento faz parte desse processo. Quando eu quero endereçar um problema que tem a ver com a parte jurídica ou que tem a ver com a área de marketing, eu vou conectar com o Lucas e vou dizer, Lucas, vem na mesa aqui. O que é que tu acha desse cenário? Cara, eu acho que esse cenário é assim, você tem que se preocupar com isso, você tem que se preocupar com aquilo, mas eu tenho o Paulinho que consegue também contribuir. Então, a gente começa a aumentar o repertório. A gente começa a alavancar aquela ideia e alicerçar ela de uma maneira muito pragmática para que você obtenha sucesso. Sabe? Então, a minha carreira, ela busca um desenvolvimento técnico, eu busco desenvolver conhecimento o tempo todo, estudar tecnologias exponenciais, da tendência do mercado digital, porque a gente não é uma viagem sem volta. A gente não vai voltar ao analógico, né? O digital ele entra na vida das pessoas como fogo. Não tem primeira grande inovação tecnológica, o fogo, não tem como você viver sem, certo? Então a tecnologia hoje não tem. Então um apagão, você não vive, você não fica doido, né? Não tira um extrato. A gente teve um grande banco que ficou aí 3 dias basicamente fora do ar e prejuízo gigantesco dentro desse processo. Então, tudo seu está digitalizado, né? Então, a gente precisa refletir, endereçar e gerar conhecimento e sabedoria na jornada para continuar sendo relevante, certo? Mas eu encaro minha vida profissional como um projeto. Vai ter um momento que eu quero entregar esse projeto, né? Entregar, de fato, um bom trabalho lá na frente e viver dos rendimentos que esse trabalho me trouxe no acumulado da minha vida, para que eu possa ter tempo para os meus netos, para que eu possa ter tempo para os meus filhos, para que eu possa ter tempo para com a minha esposa, com a minha igreja, com a minha comunidade, para que eu possa, de fato, desenvolver aí uma vida que me traga mais alegrias na jornada lá no final, eu possa olhar para trás e me orgulhar. Hoje eu digo a você com muita tranquilidade, que eu olho para trás e me orgulho da jornada que eu fiz. Errei. Tem coisas que eu queria fazer diferente, com toda certeza. Mas eu fiz o melhor com o conhecimento que eu tinha naquele momento. E aí, para melhorar a decisão, eu preciso melhorar o conhecimento. Que massa, velho. Senhoras e senhores, esse é Juarez Guimarães, né? Um craque, um cara que eu me inspiro demais, né? E com certeza um grande amigo aí que a gente vai voltar a trazer para a ITS aí diversas vezes, porque é um cara que sempre agrega bastante, né, Paulinho? Fantástico, foi Juarez. Massa. Foi um... Que episódio, viu? Foi um episódio assim, e eu acho que esse episódio tem que ser expandido e escutado por qual área que seja, porque tá tudo interligado. Parabéns, de verdade. Você mostrou muito, não só o aspecto técnico, mas o aspecto da pessoa em si, que eu acho que é mais importante, às vezes, do que o aspecto técnico. A tecnologia e o humano tá totalmente interligado. Não tem como separar. É uma coisa só. Parabéns. Você resumiu bem. Obrigado, Juarez. Foi um prazer estar com você. Valeu. Valeu, Edu.